Lições Bíblicas Jovens. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula de subsídios da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Nós estamos aqui no estúdio ADCast da Assembleia de Deus do Ministério de Belém de Piracicaba. O nosso pastor-presidente é o pastor Irineu Lima Pereira e o nosso coordenador de comunicação é o pastor Neusley Moura. Nesse trimestre, nós estamos abordando aqui o tema Entre a Verdade e o Engano, onde nós estamos desenvolvendo assuntos como combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Hoje nós estaremos trazendo aqui a lição de número 3, a lição de número 4, aonde nós estaremos falando sobre a falácia da ideologia de gênero. E para comentar essa lição, nós temos aqui, cooperando conosco, ao nosso lado esquerdo, o irmão Rogério, o cooperador Rogério. Boa noite a todos, paz do Senhor. Uma alegria imensa estarmos aqui nesta noite para poder compartilhar da palavra do Senhor. Cumprimento o irmão Gedeir, irmão Mike Mocaiba, é uma alegria imensa para nós. Amém. Do meu lado direito está aqui o pastor Mike Mocaibe, que também estará nos auxiliando nesta aula. Obrigado, Gedeir. Quero agradecer a todos pela oportunidade, a participação. Muito obrigado. Deus abençoe, a princípio, nosso pastor-presidente, pastor Irineu, nosso amigo Nicolas, que está nos bastidores, nosso amigo Rogério e também quem está na interlocução, nosso amigo Gedeir. Deus abençoe a todos os irmãos que estarão ouvindo e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Bem, meus irmãos, como nós já falamos anteriormente, nós, nessa lição, vamos tratar a lição de número 4, onde o tema a ser desenvolvido é ideologia de gênero. Nós estamos aqui num trimestre em que nós estamos trabalhando incansavelmente assuntos ideológicos que têm tomado conta da atualidade na sociologia em si e na sociedade, né, melhor dizendo. E trazendo no âmbito cristão como que isso fere em muitos pontos a nossa fé e como que os cristãos devem trabalhar esses assuntos dentro da igreja e também dentro de casa. Por isso que a importância dessas aulas para aqueles que trabalham com os jovens dentro da igreja é que entendam que todos esses pontos que nós estamos tratando aqui em aula, eles são pontos utilizados por Satanás para tentar destruir a igreja, para tentar desmoralizar a igreja e também tirar a fé cristã baseada na pura e perfeita palavra. Nada mais e nada menos, vamos tratar hoje sobre uma das principais falácias desse presente século, que é a ideologia de gênero. Nós vemos como isso tem tomado uma proporção muito grande, né? Ao ponto de nós já encontrarmos esse tipo de pensamento, essa ideologia transformada até mesmo em uma teologia. Muitas igrejas já estão adeptas a essa aceitação, né? A entendimentos como esse. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos tratar esse assunto. Pedimos a todos que perseverem no estudo e no entendimento dessa aula para que possa ser passado adiante para seus alunos da melhor forma possível. E para iniciarmos aqui o tópico de número 1, o assunto a ser tratado nada mais é do que conceitos da ideologia de gênero, a qual será aqui pelo subtópico de número 1, com o título Origem do Termo, desenvolvido pelo pastor Mike Mocaibe. Meus irmãos, mais uma vez eu reitero meu a paz do Senhor a todos os irmãos, e é muito bom falar e orientar nossos professores e também, sobretudo, os nossos jovens acerca desta falácia que é a ideologia de gênero.
vez ou outra, devido ao nosso trabalho, né? Nós trabalhamos na área da educação, então nós ouvimos falar muito sobre a ideologia de gênero. Bom, a princípio, a ideologia de gênero, ela vai encontrar uma base instrumental pela cultura woke, que se origina nos Estados Unidos com o movimento negro. Esse movimento negro, a palavra woke significa acordado, surge dentro deste movimento na tentativa de buscar a justiça social. Então, a palavra woke significa fique atento à violência policial, ou seja, enfatiza a supremacia branca. Então, dito isto, essa expressão conceitual vai ganhar força aqui na América do Sul, concernente à imposição cultural, à agenda ideológica e à tentativa de mudar valores tradicionais. E esta cultura woke, ou este movimento, vai proliferar fortemente no período da pandemia, que foi um período que marcou internacionalmente, né? Então, nós temos diversas empresas de médio e grande porte que estavam falindo, muito especialmente nos Estados Unidos, e recebe algumas propostas do governo para que pudessem levantar, tendo crédito para levantar essas empresas. E uma das iniciativas foi eles aceitarem ou abraçarem essa suposta diversidade sexual, principalmente apoiando os grupos minoritários. Bom, dito isso, nós temos um programa chamado Programas de Diversidade, Equidade e Inclusão, que é o mais conhecido DEI. Essas empresas passaram a receber recompensas por conta disso, para que elas não viessem falir. Dito isto, quando chega aqui na América do Sul, nós temos essa cultura woke trabalhando nessa suposta diversidade sexual, como também a ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, ela está praticamente enviesada no Ministério Público, defensorias públicas, instituições de ensino, tá? Então está sendo propagada, a grosso modo, no seio da nossa sociedade, tá? Mas qual que é a definição da ideologia de gênero que muito se fala, muito se propagam? Bom, a ideologia de gênero, a própria expressão, o próprio conceito já diz que é uma ideologia. Se é uma ideologia, meu amigo Gedeir, logo não é uma ciência, Rogério. Se é uma ideologia, eu posso entender como uma teoria. E a teoria é uma hipótese, né? É uma hipótese marginalizada, né? Nós entendemos, enquanto cristão, que dentro da ciência, dentro da biologia, existe a genética. Então, a Bíblia Sagrada, ela consubstancia a genética, que é o ensinamento que nós recebemos há alguns anos atrás. Bom, dito isto, a ideologia de gênero, ela se trata de uma crença filosófica, sociológica, e que vai achar uma vazão no movimento político. Não é simplesmente como muitos querem, né, colocar de goela abaixo nos nossos jovens, sobretudo nas nossas crianças em estado de formação. A ideologia afirma que os dois sexos, masculino e feminino, é uma construção social e cultural. Ou seja, a ausência total de sexo vale qualquer coisa. Mas isso é camuflado, né? Então, eles não falam, a grosso modo, a real intenção desse programa ou dessa proposta que é a ideologia de gênero. Na verdade, a ideologia de gênero, ela é um vale-tudo. Aceita o sexo bestial, que é a zoofilia, que é o sexo com animais. Aceita o incesto, que é pais com filhos e irmãos. Aceita a pedofilia, que são a relação sexual com crianças. Eles escondem isso agora, por quê? Porque falar disso agora gera um certo impacto, né? Mas teve uma vez, em 2014, nós, enquanto professores da rede pública de ensino, na rede estadual, recebemos uma ONG. E essa ONG veio justamente falar da suposta diversidade sexual. Por que eu falo suposta diversidade sexual? Porque eles falam na tentativa de respeitar o outro. Mas nessa de respeitar, Rogério, eles querem, na verdade, impor uma determinada cultura que é marginalizada pela ciência. Então,
Vejamos que essa ideologia de gênero, ela não só prega essa questão da desqualificação da masculinidade, da feminilidade. Pelo contrário, ela aceita tudo. Então, eles querem esconder agora porque eles querem implementar de maneira sutil e paulatina. A sexualidade, nas diferentes espécies, inclusive a humana, ela tem 3 funções principais e isso está fundamentado na ciência. Primeiro, o dualismo, que é os contrários, a complementaridade e a fecundação. Então, isso aqui, gente, é ciência. A criança, quando nasce, ela tem uma predisposição de herdar as características psicológicas do sexo que veio, macho e fêmea. Isso é ordem cromossômica, XX, XY. Portanto, essa ideologia cumpre interesses político-partidários, pois entenderam que o último reduto de autoridade é a família. O último reduto de autoridade na sociedade é a família. E então, destronando a família, pode-se criar uma sociedade de informes, a fim de ser dominada por uma elite política. Então, vejamos que essa ideologia ela não encontra força pela nossa legislação federal. A Constituição Federal ela proíbe o ensinamento desta ideologia no espaço da educação. Portanto, é ilegal ensinar nas escolas. E se você está recebendo qualquer burburinho, seu filho está reproduzindo esta ideia porque algum professor ventilou essa ideia, você tem todo o direito, é prerrogativa dos pais, da família, denunciar. Tudo bem? Então, veja só, artigo 229 da Constituição Federal. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12, tá? Então, o Brasil é signatário desta convenção. Inciso 4. Os pais ou tutores, quando é o caso, têm o direito de ensinar seus filhos ou seus filhos receber a educação, preste atenção, religiosa e moral, de acordo com suas próprias convicções. Ah, Mocaibe, mas quando eu crescer, quando eu tiver os meus 18 anos, eu quero seguir o budismo. Tudo bem. Ou o islamismo, 18 anos, você já vai ser juridicamente emancipado. Se agora, menor de idade, os seus pais, que são seus tutores, seus responsáveis legais, respondem por qualquer prática infracionária, criminosa que você venha cometer, então eles também são os responsáveis por transmitir, por reproduzir suas convicções morais e também religiosas. Também no ECA, no artigo 79, está dizendo que é dever dos pais ensinar os filhos, e também a Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 26, inciso 3, que diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Então, qualquer ONG, qualquer movimento que apareça nessa suposta tentativa de falar sobre diversidade de sexo, diversidade de gênero, e na tentativa de impor a ideologia de gênero nas escolas, pode ser imediatamente denunciada. Então, fica aqui algumas orientações, tá? E vale lembrar que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela refuta veementemente, tá? Todo esse pensamento, toda essa filosofia que é construída aí a passos largos pela nossa sociedade, principalmente pelos fóruns acadêmicos. Amém. Essa introdução faz com que nós venhamos entender que o assunto é muito mais complexo do que simplesmente um ativismo barato que a gente tem visto, né? Nós temos visto. Existem muitos argumentos que embasam essa ideologia e nós, como cristãos, temos essa obrigação, não é mesmo, pastor? De entender, de raciocinar sobre isso, porque como nós poderemos combater essa ideologia se nós não entendemos como ela funciona? É muito bom essa aula para que nós possamos estar evoluindo nessa questão. E agora, para comentar o subtópico de número 2, que tem por título Separação entre Sexo e Gênero, está aqui o nosso irmão cooperador, Rogério. Estamos aqui, né, mais uma vez, para comentar esse segundo subtópico, né, que tem pelo título de Separação entre o Sexo e o Gênero, onde nós vemos que eles idealizam, né,
que uma criança, no momento em que ela nasce, ela tem um sexo biológico e futuramente ela pode escolher entre ser homem ou ser mulher e vice-versa, né? Como o pastor Mike bem expôs aqui pra gente, temos inúmeros artigos que defendem isso, defendem a família. E principalmente um artigo principal, que é a palavra de Deus, que é onde nós encontramos o refúgio. Porque muitas das vezes, muitas famílias hoje estão enfrentando essa dificuldade e não tem um recurso, não sabe a quem recorrer, não consegue. Mas nós já deixamos o convite, né, para a Escola Bíblica Dominical, onde fala da palavra do Senhor. E aqui eu trago que não é uma questão de definição do homem, que o homem não define nada. Porque Deus já definiu quando ele criou o mundo, né? Leis lá do Jardim do Éden com Adão, com Eva. Então nós vemos que Deus, ele não criou ninguém por acaso, como dizem, como falam. Hoje eu quero ser uma pessoa do lado do sexo oposto, porque eu me identifico dessa forma, porque eu quero ser dessa forma. Aí nós precisamos ler a palavra do Senhor, aonde diz, né, lá em Marcos, capítulo de número 10. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e a fêmea. Então nós vemos que Deus, ele já instituiu isso. E nós, como servos dele, como cristão, nós precisamos sempre se lembrar da palavra do Senhor. E você, professor, né, que vai lecionar essa aula, se houver algum conflito, até mesmo ali no ambiente, algum aluno dizer, você pode usar a palavra do Senhor. Porque Deus, ele também disse lá em Salmos de número 139, né, para todos nós, aonde o caráter de Deus entra na criação de cada pessoa. Como a pessoa ela é criada. Então nós se identificamos ali. Você pode ler lá para sua turma, né? Salmos de 139, versos de número 13 e 14, aonde expõe tudo isso. Como na nossa revista também está bem mencionado. Não somos produtos do acaso, de escolhas subjetivas, mas obras de um Criador, sábio, que nos moldou com amor e com propósito. Você pode dizer aos seus alunos que eles têm um propósito. Todos nós temos um propósito para Deus. Todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. Porque Jesus morreu na cruz por mim, por todos nós, pelo irmão Gedeir, pelo irmão Mike, para que nós estivéssemos aqui, para instruir jovens, adolescentes que são contaminados, porque às vezes tem um pensamento que se deixa levar. Ainda não conseguiu se posicionar ali perante o Senhor. Mas nós precisamos ser os instrumentos nas mãos de Deus para instruir, para direcionar, para falar a eles que a identidade maior nós já recebemos, que o amor maior nós já temos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui este tópico, essa lição, como cristão, devemos afirmar que a identidade e a sexualidade são recebidas de Deus e não construídas pela sociedade, que é o que o povo e as pessoas querem infiltrar na mente e no pensamento. Então eu deixo este comentário àquele que vai lecionar, preparar. Se dedique na palavra do Senhor. Busque entender, busque se aprofundar mesmo. Porque o Senhor, ele vai te inspirar e vai te dar sabedoria em sala de aula para você dizer como tratar. Porque seus alunos podem trazer perguntas e questionamentos para você e você ficar meio recuado. Mas se você se preparar, realmente você vai entender que Deus tem a resposta para todas as coisas na sua palavra. Amém. É muito importante que nós venhamos nos ater a um detalhe que já foi tratado na primeira aula desse trimestre em relação ao conceito mesmo de ideologia, que uma das bases da ideologia é justamente ela ignorar o espiritual. Ela ignorar uma pré-definição bíblica ou de algo que vem em si da religião, né? Nós podemos ver que o sentimento dessas pessoas que são adeptos à ideologia de gênero é que elas não querem que alguém diga para elas o que elas são. Elas querem elas se autodefinirem. Elas querem elas por si mesmo
dizer quem são, como são, o que vão fazer, né? Nós vemos que esse sentimento é um sentimento faccioso em relação ao sentimento espiritual que nós temos com o nosso Senhor. Por quê? Quando nós estamos numa comunicação espiritual, irmão Rogério, com Deus, é Ele quem define para nós. É Ele quem fala para nós. É Ele que nos orienta. É Ele que nos comanda. Nós queremos isso, nós pedimos isso para Ele. Então é muito importante, professor, que você trate esse sentimento que às vezes não chegou lá na ideologia de gênero ainda, mas ele é um sentimento que ele está nascendo na juventude, daquela autodependência, daquela independência, melhor dizendo, o sentimento de que ninguém pode falar para mim o que fazer, deixar de fazer, ninguém pode me orientar, ninguém pode falar se eu estou errado ou estou certo. Esse sentimento, quando ele vai aflorando, ele pode chegar em extremos como nós estamos tratando aqui a ideologia de gênero, né? Quando a Bíblia diz aqui, como o irmão já comentou, o irmão Rogério já comentou, a Bíblia nos ensina, Deus criou homem e mulher. Então, é um ponto que não há discussão, não há interpretação, além do que aqui a gente já consegue entender pelo que o próprio texto já nos ensina. Mas isso é demais, né? Isso é demais para eles, né? Está definindo demais quem eu sou, está me sufocando. Então, nós precisamos tratar esse sentimento para que ele não vire algo muito pior, como nós vemos por aí. E já fazendo um link para o terceiro subtópico, nós temos aqui os movimentos e ativismos. Muito bem, nós entendemos que a ideologia de gênero, ela está hoje presente em todo o movimento em que se coordena algo, né? Toda movimentação que se depende do Estado, né? A ideologia de gênero já está lá. Nós vemos que ela está muito bem estampada na política, né? E o sistema brasileiro transmite muito bem isso, né? Deixa muito bem claro que ele está lá estampado, lutando todo o dia para que essa ideologia venha a ser implantada. Como já foi introduzido aqui pelo pastor Mike Mocaibe, a escola ainda se preserva, né? Ainda existem leis que preservam a escola de uma influência maior em relação a essa ideologia. Mas nós sabemos que eles tentam o tempo todo, não é, pastor Mike? Sim. Eles tentam o tempo todo quebrar essa limitação para influenciar as nossas crianças dentro da escola. E se nós fomos atrás de alguns conteúdos, de algumas notícias mais antigas, nós vamos ver que há um tempo atrás eles estavam preparando materiais para uma introdução didática infantil, para que as crianças conseguissem entender o que era a ideologia de gênero. Então, isso é muito complicado. Uma vez que as nossas crianças que estão ao cuidado desses profissionais, elas não estão sob o nosso monitoramento. Nós estamos trabalhando, estamos em casa, nossas crianças estão praticamente sozinhas, né? É claro que nós, como espirituais que somos, cremos na proteção divina, mas sabemos que essa proteção divina, ela também necessita de vigilância, necessita de entendimento, conhecimento, ensino. Então, é muito importante que a gente observe como eles estão trabalhando. Eles estão tentando já influenciar o sistema de educação, trazendo desde da criança até o adolescente, né? No qual hoje, mesmo que eles não possam estar falando ao grupo de adolescentes, aos jovens, na verdade, os jovens por si mesmos já estão trazendo esse assunto para dentro das escolas, né? E os professores por si já estão usufruindo disso, porque a internet já está ensinando eles. Mas esse ativismo, né? Essa atuação dentro da política e dentro das escolas, ela já está acontecendo.
Nós querendo ou não, ela já está acontecendo. Por isso que é muito importante que nós venhamos tomar um cuidado especial. Mas, enfim, qual que é a atuação da igreja em tudo isso? O que nós precisamos lembrar é que a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o conceito, é contra o pensamento, é contra tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de Deus. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5, diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É muito importante que nós venhamos lembrar que a ideologia de gênero, ela prega uma libertação, né? Como que se as pessoas estivessem presas naquele sentimento. Mas o que, na verdade, a ideologia de gênero faz é escravizar as pessoas em seus próprios desejos. Por isso que o texto diz que são fortalezas, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Para ser livre, eu não posso obedecer o que Cristo me ensinou, quando na verdade você está sendo escravo, porque uma vez obedecendo a Cristo, entendendo Cristo, a liberdade habita em sua vida. Ele mesmo diz em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E tratando da liberdade, o próprio texto reflete um pouco do pensamento dessas pessoas que são escravizadas por essa ideologia, porque elas dizem: você vai falar para mim que eu sou liberto? Que eu vou ser liberto, eu sou livre, você que é escravo, né? Você que é preso, porque você está vivendo uma vida regrada, você não consegue fazer o que você quer. E tratando ali o ponto do capítulo 8 de João, é o sentimento que aqueles homens, quando escutam Jesus falando que seriam livres ao receber a verdade, é o sentimento que eles têm, porque eles perguntam: quando foi que nós fomos escravos, né? Como é que você pode dizer que seremos livres se nós não somos escravos? E aí Jesus diz no versículo 34 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, qual que é a posição da igreja? A posição da igreja é apresentar Jesus. A posição da igreja é apresentar o conhecimento de Deus, porque este conhecimento, a verdade, Jesus Cristo, ele liberta o homem de todo o sentimento do pecado, de todo o sentimento que aflora através do pecado. Porque essa liberdade, ela não pode ser confundida com libertinagem. Em Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Então fica aqui a nossa participação no ativismo cristão, que é de trabalhar contra essas ideologias com o amor de Jesus Cristo, com a libertação de Jesus Cristo, com o conhecimento de Jesus Cristo. Entendendo, pois, isso, meus irmãos, nós vamos partindo para o tópico de número 2, ao qual o título se refere a o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual. No primeiro subtópico, nós trataremos o tema Deus criou o homem e mulher, com o pastor Mike Mokaibe. Muito bem. Aproveitando o gancho do nosso amigo Gedeir, quando ele bem coloca sobre a questão da criança receber essa pedagogia, né? Ou no espaço escolar receber essa equívoca instrução, nós precisamos entender que o movimento, ele trabalha da seguinte forma: vamos perguntar para as crianças o que elas querem ser, né? O que elas sentem ser. Então, eles ventilam a ideia para a subjetividade, né? Ou seja, a subjetividade, a neutralidade daquilo que é o real para ela, o que ela está vendo em termos de órgão genital, para ela não é o real. O real é o que ela sente, né? Então, veja que
É uma deturpação, né? Que eles tentam infiltrar. Logo, precisamos entender que... o que a Bíblia ensina sobre o gênero e identidade sexual? O gênero, mediante a perspectiva bíblica, é o sexo oposto. Menino, menina, né? Então, nós temos, segundo a psicologia, a predisposição da genética influenciar essa identidade, né? Pode ser que na formação ou durante a formação psicológica, biológica desta criança, desse pré-adolescente, posteriormente deste adolescente, ele fica um pouco confuso com relação a essa identidade, tá? Imagine, ele sai de uma aula de ciências em que o professor explica a teoria anatômica, biológica, né, do sexo feminino e masculino, e tá tudo certo, tá tudo bem, está dentro da ciência. E posterior a isso vem um outro professor. E esse professor vem dizendo, olha, não, você pode descolar a sua identidade do seu sexo, ou seja, é contra o determinismo biológico. Então veja a confusão que haverá na mente dessa criança. E detalhe, uma criança de 6, 7, 8 até os seus 11, 12 anos está em processo de maturação, né? E tem até dificuldade na questão da alfabetização. Aqui na nossa igreja tem diversos pedagogos e pedagogas, sabem muito bem o que eu vou dizer, a complexidade que Gedeir, de alfabetizar uma criança, tá? Então já é complexo ensinar o português, a matemática, a ciência, e já está passando por um processo biológico, psicológico. Imagina quando vem essa imposição cultural, o quão confuso fica na mente desta criança, tá? Então, biblicamente falando, Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, não só no livro de Gênesis, para que as pessoas possam olhar para o livro e falar, mas eles são muito antiquados, retrógrado, alienados, porque usa só o livro do Antigo Testamento. Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5, Jesus enfatiza o casamento monogâmico, heterossexual, e todas as premissas que eu aqui já ressaltei, desde a complementaridade, a fecundação, ele bem coloca. Disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então veja só, homem e mulher. E serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso aqui é a regra, tudo bem? Eu não posso utilizar da exceção para servir a regra. Exceções sempre existirão, mas eu não posso fazer de ensinamentos marginalizados, periféricos, colocar no centro, né? Então, biblicamente, segue a mesma fundamentação da biologia. Então, Deus não criou um ser neutro, indefinido ou fluido. O que é fluido? Uma hora eu sou homem, outra hora eu sou mulher. E não é só isso. A ideologia de gênero, como eu disse a princípio, se a pessoa... eu sinto que eu sou o Napoleão Bonaparte, né? Eu sou um dinossauro. Aí você tem que respeitar o fato da pessoa se identificar com Napoleão Bonaparte. Então, a meu ver, é uma loucura, tá? E o projeto de ideologia de gênero, que nesse momento está engavetado no Congresso Nacional, é um verdadeiro lixo moral. Então, quando ventila isso, então nós precisamos denunciar veementemente, porque não passa de uma aberração filosófica. Muito bem comentado em relação ao que nós já tratamos na aula anterior, que é a questão do relativismo ético-moral, né? Nós vemos que eu não posso atribuir ao outro um pensamento diferente do dele. Por quê? Porque é relativo. A sua definição de ética e moral ela é diferente da minha. Então, eu penso... que eu sou um dinossauro, não é você que pode definir que não sou. Não há um paradigma, não há uma pré-definição estabelecida, né? Nós que somos cristãos e atribuímos a ética, nós absorvemos a ética cristã, nós temos sim pré-definições, como já foi lido aqui.
direcionado pelo pastor Mike Mokaib. Nós fomos criados, nós fomos pré-definidos e isso faz de nós servos, faz de nós criatura, né? Faz de nós entender que Deus assim nos fez porque é Ele que é soberano sobre todas as coisas. E entendendo isso, nós podemos então caminhar para o subtópico de número 2. Se algum dos irmãos quiserem fazer algum complemento diante da nossa conversa, os irmãos fiquem à vontade. Eu creio que está sendo bem produtivo. Você que está assistindo, por favor, deixe seu comentário. Fale o que você está achando das nossas aulas. Deixe suas dúvidas que depois nossos professores estarão respondendo com toda certeza. Amém? O que se falam muito acerca hoje dos evangélicos, mais do que nunca, que na verdade é uma intolerância religiosa, não é velada, mas é latente, está bem oculta aí no seio da sociedade, é que nós somos, primeiro, fundamentalistas e preconceituosos. Primeiro ponto, fundamentalistas somos, só não somos extremo, porque nós nos fundamentamos na palavra, tá? Somos e fundamentamos na palavra. Preconceituosos não somos, porque o preconceito é associado à discriminação. Então, nós não somos preconceituosos, nós temos conceito firmado, fundamentado na palavra. Então, é desta perspectiva que nós retiramos o nosso ethos, né? A nossa ética moral, tá? Então, é partindo da Bíblia Sagrada. Não somente da Bíblia Sagrada, mas a própria ciência está posta, né? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não confronta a ciência, tá? Então, basta nós ter uma boa interpretação de entender que antes mesmo da ciência vir à tona, comprovar ou constatar acerca de uma verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a revelação maior na nossa vida, já vinha falando acerca desta verdade que teve que passar por uma sistemática científica. Então, a palavra de Deus é a revelação e a vontade de Deus para os homens. Amém. Já encaminhando para o subtópico de número 2, na qual o tema é complementariedade dos sexos, com o nosso irmão cooperador Rogério. Complementando aqui, né, que eu creio que cada subtópico é um complemento de cada fala aqui que a gente expõe. Aqui nós temos como um plano de Deus, né? Lá em Efésios, capítulo número 5, versículo de número 31, em diante diz: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e será dois numa carne. Grande é este mistério. Então nós trazemos aqui para nós, né? Podemos dizer aos jovens, é um mistério, né? O casamento. A família, ele é um mistério instituído por Deus como um plano divino, como algo que ele já instituiu desde lá do início. E no versículo de 33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Então nós vemos aqui que Deus ele deixou bem claro para cada um de nós. E nós não podemos aceitar de forma alguma alguém querer implantar e mudar algo que a palavra do Senhor diz. Porque se nós não pregamos e não falamos a palavra, nós estamos sendo negligentes. Nós não estamos fazendo aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Ele nos instituiu, né, Pastor Mike? Então nós vemos que a opressão, a desigualdade, os jovens tragam isso ao seu pensamento. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então nós temos sempre que estar um passo à frente. Quando vier alguém cercar, nós precisamos ter o discernimento, entender e captar, né? Se tem algo estranho, algo acontecendo, porque este é o nosso papel, como à frente de uma liderança, à frente de um trabalho de jovem adolescente. Então nós precisamos estar sempre aqui, firmados na palavra, sempre de olhos atentos e com discernimento sempre aguçado. E como nós conseguimos isso? Através da palavra, orando, buscando a presença do Senhor, se renovando, se enchendo, para que isso não venha acontecer. E em Romanos capítulo número 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já temos a certeza do que é a vontade do Senhor, o que é a palavra do Senhor,
para que nós tenhamos entendimento e possamos transmitir aquilo que o Senhor já nos instituiu. Porque se nós levarmos para uma criança esse tipo de assunto, ainda ela está neutra. Mas se nós não ir introduzindo ao pouco, é que aumente uma criança, né, na introdução alimentar, vai aos poucos, até ela sentir o desejo de entender e compreender aquilo. É a mesma coisa nós temos que fazer no âmbito da igreja, né, onde nós estamos uma boa parte do tempo, posso dizer assim, e aproveitar ao máximo e trazer eles por perto. Amém. Amém. Alguma coisa a acrescentar, Pastor Mike? Gostei muito dessa fala do nosso amigo Rogério, e vale lembrar que uma criança que tem o núcleo, né, sendo estabelecido, o núcleo da sua personalidade, colocar aí os 6, 7 anos, né, que está acontecendo todo esse processo e os papéis de valoração entre o pai ou a figura paterna e materna. Se você chegar, Geder, numa criança de 6 anos e perguntar para ela, me fala um pouco aí de nazismo, ela sabe dizer? Rogério, se você perguntar para uma criança assim, o que você me fala sobre uma relação homoafetiva? Ela sabe dizer? Então veja que esse movimento, ele não tem uma fundamentação, porque quer questionar, perguntar para uma criança que não tem epistemologicamente, filosoficamente, um conceito formado a respeito daquilo, porque está em processo de maturação. Então veja que essa construção, né, ou essa pedagogia socioconstrutivista, isso é uma falácia também, né? Essa questão dessa programação continuada, isso precisa acabar na pedagogia do nosso Brasil. Lamentavelmente, a pedagogia brasileira, ela sofre muitos golpes, tá? Muitos golpes, e infelizmente tem uma influência muito grande, né, da escola de Frankfurt, de Antônio Gramsci, tá? Então, e do Paulo Freire, né, que tenta implementar, e olha como estamos, como está a educação do nosso país, né? Olha os jovens, olha os adolescentes. Se a gente for, já está saindo pesquisas, artigos científicos que estão comprovando que o QI de um jovem hoje, ele evoluiu, ou seja, está inferior que o QI de seus pais. Tá, e os jovens que têm os seus diplomas, que têm a sua faculdade, né? Aí você compara com os nossos avós, né? Os nossos povos antigos. Eles pegavam para construir e na habilidade eles conseguiam construir uma casa, né? A inteligência, embora viesse uma inteligência empírica pela experiência, tá? Hoje nossos jovens têm diploma, têm estudo formal, mas o QI está inferior que a geração dos nossos pais que nem sequer diploma tinham. Tá? Então, nós precisamos entender que essa educação, tá, que está deixando muitas crianças e adolescentes doentes, e a igreja não se furta dessa realidade, porque nós somos uma instituição social e religiosa também, e estamos no seio da sociedade, e não é à toa que na nossa EBD vai ter pré-adolescentes e adolescentes que vão fazer questionamento, que muitas vezes tem professores que ignoram, mas não pode ignorar, tão pouco espiritualizar. Tem que pesquisar, buscar essa capacitação, pedir o auxílio do alto para poder trazer com sabedoria orientações acerca desse jovem. Porque se esse jovem não entender mediante a palavra, o mundo lamentavelmente vai instruí-la de maneira toda equivocada. Amém. Caminhando para o subtópico de número 3, nós vemos aqui o título Identidade Restaurada em Cristo. Nós vemos que a grande dificuldade no pensamento ideológico, né, da ideologia de gênero, é justamente encontrar sua identidade. Por isso que nós vemos essa complexidade, né, nessas atribuições que eles mesmos se dão, né? Um é cis, o outro é trans, e aí a gente vê essa complexidade de tantos nomes, de tantos pronomes, enfim, e entender isso tudo chega até a ser exaustivo para a gente, né? Mas tudo isso é a falta de uma identidade. Tudo isso é o sentimento aflorado de alguém que não sabe direito o que é ou o que quer, né? Quando nós vamos para a identidade restaurada em Cristo, fica muito mais fácil entender quem nós somos. E esse sentimento, né,
esse sentimento que nós vemos hoje atribuído à ideologia de gênero é um sentimento que ele é combatido pela Escritura. Ele é combatido pelo conhecimento de Deus, pela palavra revelada, né? Um dos textos mais utilizados, porque ele tem uma forma muito didática de explicar, é o texto que está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 24. E quando nós estamos tratando aqui essa questão da identidade, nós vamos ler o texto que diz que pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Nós podemos ver que Paulo está fazendo aqui uma apologia à igreja de Roma, porque a sociedade romana era uma sociedade que tinha esse pensamento no ponto de vista, entre aspas, evoluído nessa questão de interligação sexual, né, com o mesmo gênero, né, o mesmo sexo. E aqui Paulo vai fazer essa apologia contra esse sistema de vida, e uma das atribuições que Paulo faz à sua apologia é que isso é contrário à natureza. Então, todo sentimento que quer mudar o que é natural, o que já está pré-definido pela natureza, ele é um sentimento pecaminoso. Porque quando nós vamos ver a primeira mudança do natural, nós vamos para a primeira vez que o homem pecou. Nós vamos parar em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e ali nós vemos o primeiro distúrbio da natureza. Nós vemos ali a primeira mudança do que Cristo, do que Deus, do que o Espírito Santo estabeleceram sobre a criação, né? Ali havia um entendimento, ali havia uma ideia, ali havia uma percepção divina sobre o ser humano que foi mudado porque o homem pecou. Então, todo sentimento que tenta mudar a natureza, né, para tentar trazer uma nova identidade, ela normalmente é uma mudança pecaminosa. É uma mudança que vai contrário à mentalidade de Deus, contrário à ideia do Criador. Então, a origem desse desejo desnaturalizado é na queda do homem. Quando o homem cai, há a mudança do natural. E tudo que se desenvolve como pecado após isso, até o texto qual nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 24, é quando nós vemos o homem tentando mudar o natural para atribuir para si mesmo uma identidade diferente do que foi proposta, do que foi colocada por Deus em regra de criação. Nós precisamos entender que depois que recebemos de Cristo essa graça, nós recebemos nele uma identidade. E essa identidade, ela, mesmo que antes disso nós venhamos ter vivido uma vida diferente do que a proposta fiel e verdadeira, quando nós nos aproximamos da graça, quando a graça nos envolve, nós deixamos de ser uma criatura antiga para uma nova criatura, segundo os Coríntios 5,17. E as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, entendendo que em Cristo nós temos uma identidade, em Cristo nós temos uma definição do que somos, porque a palavra, sim, nos orienta e nos leva a um caminho perfeito. Amém? Nós estamos aqui caminhando para o terceiro tópico dessa lição, terceiro e último tópico dessa lição. E o primeiro subtópico que, no caso, o tópico terceiro tem por título A Resposta da Igreja à Ideologia de Gênero, e o primeiro subtópico tem por título Proclamar a Verdade com Amor, com o pastor Mike Mokaibe. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15.
Diz assim a palavra de Deus. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, para nós, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é um referencial da verdade, tá? Como eu já disse em outros momentos aqui, para a gente não existe o relativismo. O que existe é a fundamentação na palavra, que para nós é a verdade. Efésios capítulo 4, verso 15. Efésios 4, 15, está escrito assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, eu acho que, não sei se foi o Gedeir ou o Rogério que havia comentado, nós não denunciamos a pessoa em si. Nós estamos denunciando uma prática, uma crença, né? Jesus, quando, em todos os momentos, né, Jesus denunciava o pecado, mas ele agasalhava o pecador, né? Vá e não peques mais. Então, nós denunciamos o quê? O engendramento, a doutrinação, a implementação dessa prática supostamente pedagógica, né, dentro das escolas e também a tentativa de infiltrar em muitas de nossas igrejas, que o Gedeir comentou, que sutilmente entra, né, nas nossas igrejas, porque é mais fácil pegar as crianças, né, que estão em estado de desenvolvimento. Então, diante da ideologia de gênero, os cristãos são chamados a defender o que é bíblico, sem cair em extremos. Gostei dessa colocação. Nem na omissão, que silencia por medo da rejeição, nem no legalismo que condena sem misericórdia. Então era uma prática típica dos fariseus hipócritas que não admitia Jesus sentar à mesa com pecadores, tanto que Jesus colocou as 3 parábolas do pecador arrependido, né? Substanciado ali na parábola do filho pródigo, da moeda perdida e também da ovelha que se perdeu. Então, a misericórdia de Deus não tem fim. Então, a graça, ela escandaliza a justiça social, porque a ética neutraliza a moral e a graça neutraliza a lei moral. Amém. E é um ponto muito importante, isso que o pastor Mike comentou, que é em relação à apologia que nós devemos fazer, né? Nós não podemos estar em extremos nessa comunicação, né? Nós não podemos ficar em silêncio, porque não foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. E nós precisamos tomar muito cuidado também na forma que nós abordamos esse assunto, uma vez visto que nós não estamos para destruir as pessoas, nós não estamos aqui para destruir a comunicação com essas pessoas. Nós precisamos criar um caminho, criar uma fluidez para que isso venha a ser futuramente agradável a Deus pelo caminho que ele vai exercer de comunicação com essa pessoa, né? E já caminhando para o subtópico de número 2, o tema assim diz: ensino bíblico nas famílias e igrejas, com o nosso irmão cooperador Rogério. Nós podemos aqui trazer, né, 3 palavras: o problema, a consequência e o impacto, né? Então, se nós lidarmos já com o problema de início, nós não teremos a consequência e não teremos o impacto futuramente, né? Então, nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo de número 6, diz, versículo de número 6, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, nós vemos aqui que são instruções, né? Já começa em casa, começa no caminho, ao levantar, ao deitar, e a instrução, ela é constante. Porque se nós estivermos ali em todo momento, em todo tempo, instruindo, nós conseguiremos o êxito. E nós só trataremos o problema e não teremos as outras consequências e nem o impacto futuro, que pode, muitas das vezes, dar impactos psicológicos. O irmão Mike trabalha nessa área, ele bem entende e sabe que eu acredito que ele até atenda pessoas, crianças, que vêm como encontrar refúgio
no professor, na sala de aula ali, porque entende que você é capaz de ajudá-los e instruí-los. E esse é o nosso papel, instruí-los. Porque lá a palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6, instrua o menino no caminho. Muitas das vezes nós queremos ensinar o caminho. Vai ali, vira à direita, vira à esquerda. Mas aqui a palavra nós não podemos comer o no, né? É no caminho. Não tem outro caminho. É um único caminho que nós temos que instruí-los em todo tempo, em todo momento, para que lá futuramente ele não venha se desviar. Porque dificilmente ele vai se esquecer daquelas palavras, daqueles momentos de conversa, aonde teve na escola bíblica dominical, ou até mesmo com os pais, em casa. E muitos adolescentes, jovens, se fecham dentro do seu próprio lar. E às vezes se refugiam em um amigo, como confidente, como aquela pessoa que eu posso me abrir. E isso, às vezes, acaba ocasionando problemas maiores, dificuldades maiores. E isso vai impactar lá futuramente. E eu deixo uma pergunta, né? Para você que possa fazer aos seus alunos. Qual o propósito da vida? Para que nós estamos aqui? E para quê? A nossa vida, ela serve para quê? Eu creio que nossa vida serve para servir ao Senhor, para ajudar as pessoas. E não podemos usar a Bíblia, a palavra do Senhor, como uma acusação, porque nem isso Jesus fez, mas sim como um acolhimento, ensinando e instruindo aquele que está passando por este momento, passando por esta ideologia, por estas falácias que o mundo está implantando na mente e querendo colocar como um conhecimento. Mas o único conhecimento é a palavra do Senhor. O único conhecimento é quando nós se aprofundamos e entendemos que isso não vem do agrado de Deus. Que isso não vem como algo que vai agregar, que vai evoluir, que vai trazer um crescimento para a pessoa. Mas sim, muito pelo contrário. Ela vai se aprofundando, e a hora que ela vê, ela está distante daquele que nos amou, daquele que nos guardou e morreu por mim e por vocês, para que nós estivéssemos aqui neste momento para falar desta palavra tão maravilhosa. Muito bem. Uma coisa muito importante, fazendo um complemento com o texto de Provérbios citado, né? Instrui a criança no caminho. O no ali ele se refere tanto ao acompanhamento como exemplo também. Porque todo tutor ali, nós estamos falando dos pais, mas podemos atribuir isso aos professores que estão trabalhando com seus jovens, com seus alunos, né? Até mesmo o departamento de criança. Precisamos ser tanto exemplo, mas também acompanhar. No caminho significa estar também no mesmo e usando como exemplo a sua própria vida como instrução, e estar no caminho também significa estar acompanhando. Então você que é professor, você que é líder de jovens, você que tem um cuidado no departamento, é muito importante que você observe aqueles que estão com dificuldade de repente nesse tema e faça um acompanhamento de perto, tenha um cuidado mais sério com esse, né? O pastor Mike Mokaibe citou aqui sobre a importância das pessoas estarem embasadas na palavra, e principalmente os jovens, para que quando venham ter acesso a esses tipos de falácias, eles estejam firmes, porque se eles não estiverem firmes, eles não tiverem um acompanhamento, uma assessoria, um cuidado, eles vão cair. Porque entendendo que toda essa ideologia, né, se tratando de coisas que agrada ao nosso sentimento, agrada a nossa própria vida, é muito mais fácil convencer alguém de fazer o que ele quer fazer do que de não fazer o que ele quer fazer. Então, ao professor fica essa advertência, fica essa instrução, que tome muito cuidado, que fale, que observe aqueles que estão ali observando a tua aula. Você vai sentir aqueles que vão ter uma certa rejeição ao assunto e de repente é o momento de ser passado para uma liderança, para que seja feito um acompanhamento, para que seja feito um trabalho de perto, para que essa pessoa, esse aluno, esse jovem, essa criança, enfim, esse pré-adolescente venha então crescer no caminho do Senhor. E já caminhando para o terceiro e último subtópico desta lição, nós temos aqui o tema acolhimento e restauração dos que sofrem. É muito importante que nessa guerra toda
nós venhamos tomar muito cuidado com a forma que nós trabalhamos. O evangelho é autossuficiente para resolver essa questão. O evangelho não depende de nada, por mais que a ciência esteja lado a lado nessa comunicação, ela seja hábil para explicar, para convencer esse contradizente. Foi até citado aqui já nessa aula, né? Não precisa ser um cristão para entender que essa ideologia ela não tem cabimento físico, biológico, né? Mas nós entendemos que a Bíblia por si ela é autossuficiente. Ela por si mesmo responde essas dúvidas e ela deixa muito bem claro qual é a posição de Deus em relação a esses comportamentos, né? E nós entendendo isso, nós estamos num nível de percepção melhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Já foi falado aqui, essa apologia cristã contra a questão do gênero, né? A ideologia de gênero, ela tem que ser uma apologia com amor. Ela tem que ser uma militância com cuidado. Ela tem que ser um trabalho exercido com amor, porque por mais que tenhamos todos os argumentos, por mais que tenhamos base, nós precisamos fazer com que aquela palavra, com que aquele argumento venha chegar ao coração daquela pessoa, né? Um pastor próximo a mim me citou uma vez uma comparação e ele dizia assim: Gedeir, a palavra de Deus ela é comparada a uma grande pedra preciosa. Ele falou assim, vamos imaginar que seja um grande diamante, né? Quem não quer receber um presente como esse? Se eu te der um grande diamante, você não vai ficar contente? Quem não vai ficar contente, né? Mas e se eu pegar esse diamante, em vez de te entregar, eu atacar ele com você, eu jogar ele em você, ferir sua cabeça com esse diamante, o que você vai entender com aquilo? Que por mais que seja um diamante, está te fazendo mal. E a palavra de Deus, ela é da mesma forma e deve ser observada da mesma forma. É o puro e precioso diamante, mas a forma como que é entregue pode gerar destruição. A forma como vai ser abordada vai gerar, muitas das vezes, o resultado negativo ou positivo. Então, nós, líderes, nós que estamos incumbidos de tratar esses assuntos, nós precisamos ter um cuidado todo especial com essa apresentação da verdade, né? Ela vai ser contraditória ao mesmo ponto, né, para a pessoa que está ouvindo, mas se ela for apresentada da forma certa, com a manifestação do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo nessa apresentação, eu tenho certeza que Deus assim executará o seu plano perfeito, que é o da salvação e do acolhimento e da restauração. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final desta lição. Eu acredito que foi uma lição muito produtiva, a qual nós tratamos esse assunto. É claro que nós não temos um tempo que poderia ser, obviamente, muito maior para se tratar esse assunto, visto que é um assunto que depende de muito tempo para se detalhar, mas eu acredito que o pouco mencionado aqui já deu a entender aos irmãos a complexidade do assunto e como que nós devemos nos preparar sobre isso. E eu quero falar para você que tem assistido a essas aulas de subsídio, peço que você que gosta, que está sendo abençoado através dessas aulas, que venha comentar, curtir, venha compartilhar, se inscrever no canal, para que essa obra venha evoluir, para que essa obra venha ter um crescimento. Também aqui eu quero agradecer, né, aos irmãos que estiveram conosco, ao comentarista, pastor, professor Mike Mocaibe, que Deus te abençoe, meu irmão, pelo comentário. Também ao irmão cooperador Rogério, que Deus abençoe também por esse comentário desta aula. E partindo para o final desta lição, nós podemos ler a conclusão
E eu quero aqui fazer a leitura juntamente com vocês, acredito que estão aí também com as suas revistas. O texto assim diz: a igreja deve exercer seu papel profético na sociedade, denunciando o pecado com coragem, influenciando políticas públicas e defendendo a liberdade de consciência. A missão da igreja é clara: proclamar a verdade, amar os que sofrem, formar discípulos firmes e orar pela transformação do mundo. A identidade humana só encontra seu verdadeiro sentido em Cristo. Nele somos restaurados, reconciliados e capacitados a viver como Deus nos criou, com dignidade, clareza e propósito. Amém? Meus irmãos, fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e até uma próxima aula. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.